Fala aí, tudo bem com você que está vendo esse vídeo? Seja bem-vindo. Bom, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos quando era mais novo, nunca fui muito aproxegado em qualquer atividade física no geral. Seja porque eu era meio desengonçado desde pequenininho, na educação física, por exemplo, eu sempre tinha muita dificuldade para fazer as coisas, seja pegar uma bola, seja quicar a bola de basquete, ou seja, então jogar futebol, por exemplo. Sempre foi uma coisa que eu odiei fazer naquela época, porque eram coisas que eu não sabia fazer, ninguém tinha me ensinado como fazer, e sempre que eu tentava fazer, eu fazia de um jeito muito esquisito, muito desengonçado, e eu ficava me sentindo mal, né? Eu ficava me sentindo errado em estar tentando praticar aquele esporte daquela maneira, de um jeito que me deixava envergonhado, né, cara? Eu não tinha muita confiança no que eu tava fazendo, até porque, como eu já disse, ninguém tinha me ensinado, né, como fazer aquelas coisas. Inclusive os outros alunos também me zoavam, né? Olha como ele é esquisito pegando a bola no chão. Como a gente mora num lugar muito bacana, né, que é o Brasil, eu não sei como é nos outros países também, mas ali até o meu 5º ano teve várias e várias vezes que a minha sala ficou de castigo, né, entre aspas, e não podia mais fazer educação física. Motivos eu não sei, enfim, a minha escola foi bem conturbada nessa primeira parte. Posso fazer vários vídeos falando sobre, mas não é o foco aqui. Então, até o 5º ano a gente teve pouca atividade de educação física, e quando tinha, era algo tipo uma brincadeira, né? Que eu acho que tudo bem também, porque eu tinha o quê? 10 anos, então eu não ia saber jogar um esporte de verdade, né? Eu acho. Por parte de família também, os meus pais não têm o costume de praticar esportes, né? Eles vieram de uma realidade um pouco mais difícil do que a que eu tenho, então eu entendo completamente. Eles não tiveram costume, eles não tiveram o esporte como uma parte na vida deles, e eles não passaram isso pra mim e nem pro meu irmão. Então não veio pela família também, né, esse interesse por esportes, né, por praticar atividades físicas que fosse. E desde o 6º ano até o 9º, né, que quando eu fiz a escola era assim que se dividia. Não sei se continua assim ou enquanto você tá vendo esse vídeo aqui, mas nesses 4 anos seguintes eu mudei de escola, e nessa escola a gente tinha uma educação física mais voltada para atividade física, tanto que a gente teve basicamente um ciclo de uma vez por ano, né, se repetia todo ano. A gente ter uma parte do ano onde a gente aprendia os conceitos e fundamentos de cada esporte. Então, durante 4 anos eu reaprendi os mesmos conceitos de handball, beisebol. Não, beisebol não, né? Eu não moro nos Estados Unidos, foi mal. De handball, vôlei, basquete e futebol. Óbvio que toda vez os moleques sempre queriam jogar futebol, né? Eu, como já disse, não gostava muito de futebol até chegar a Copa do Mundo de 2018, né? Foi ali que eu comecei a acompanhar um canal de FIFA aqui no YouTube chamado BeatFoot. Fica aqui a recomendação para quem quiser dar uma olhada. E esse cara também tem um canal de futebol da vida real chamado Eurofoot. Provavelmente, se você gosta desses temas, você já deve ter visto algum vídeo dele. Se não viu, eu recomendo muito que veja, mas enfim. Lá em 2018 eu comecei a acompanhar mais futebol por causa da Copa do Mundo. Foi nesse momento também que eu comecei a jogar FIFA no meu Xbox 360, pois eu jogava FIFA 2016, né? FIFA 16, eu acho que era o nome, né? Enfim. E a partir desse momento eu comecei a acompanhar o futebol, que eu continuei acompanhando até 2020, ali na pandemia. Sobre praticar os esportes em si, né? Nessa época de ensino fundamental, que eu comecei a gostar de futebol, eu passei a jogar futebol todos os intervalos com uma garrafinha de refrigerante, né? Com garrafa, futebol de garrafa, isso mesmo que você ouviu. A gente jogava o futebol com uma garrafinha PET de 250 ml, mais ou menos. E eu era muito feliz ali, né? Eu e os meus colegas, a gente só pensava nisso. Eu ia pra escola para jogar futebol no intervalo. Foram bons tempos. Infelizmente hoje já não tenho contato com mais nenhum daqueles caras, né? Porque normalmente é o que acontece depois que você sai do 9º ano e você nunca mais vê aquelas pessoas. Enfim, quando eu fui pro ensino médio,
né? Lembrando que tanto o meu nono ano quanto o meu primeiro ano foram em questões pandêmicas ali, né? Pandemia rolando no seu auge. Então, nada de atividade física. E quando eu tive o meu segundo e terceiro ano, aí eu aproveitei todas as aulas de educação física. Eu gostava muito, nessa época, nesse momento, de cansar o meu corpo fisicamente, né? Eu me sentia bem nessa situação, então eu gostava muito mais de professores que exigiam da gente, tipo, vamos fazer um treino funcional, vamos fazer uma aula de boxe, que eu tive essa oportunidade na escola, na aula de educação física. Meu professor fez isso com a gente uma vez. Vamos fazer aqui uma caminhada de 7 quilômetros pela cidade. A gente fez isso mais de uma vez. Vamos escalar um morro, né? Subir no mirante e tal. A gente fez isso algumas vezes. Óbvio que é uma oportunidade que nem toda escola proporciona, eu sei. Mas essas eram as minhas aulas favoritas, fazer algum exercício físico, né? E qual que é o ponto aqui? Por que eu tô falando disso até agora? Bom, se você já ouviu 6 minutos disso, acho que você deve estar interessado, né? Então, ou interessado. A questão é que praticar esportes é bom para a cabeça da gente, né? Imagino que se você entrou aqui, talvez você esteja passando por um momento complicado. E eu, particularmente, passei por um momento não dos melhores nos últimos tempos. O último vídeo aqui do canal é sobre isso. Eu perdi muitas coisas que eu tinha. Óbvio que nada que vá acabar com a minha vida, mas é umas coisas que abalam um pouco o psicológico, assim, a cabeça, né? E nesse tempo que eu fiquei pior, não teve outra coisa que me ajudou senão primeiro amigos e familiares, né, tudo mais. Mas era algo que não era sobre conversar com as pessoas, né? Era mais sobre absorver pra mim. E eu acho que os esportes são uma dessas coisas que ajudam a gente a absorver as coisas, né? A passar por algo. Nesse momento que eu tava piorzinho aí, passando por essa grande perda de coisas que eu tive, eu, sem querer, né, acabei entrando na transmissão ao vivo da corrida de 24 horas de Nürburgring. O que é isso? É uma corrida de carros de corrida numa pista na Alemanha chamada Nürburgring, que dura 24 horas. Pois é, isso mesmo. Os carros correm na mesma pista por 24 horas e não, os pilotos não dirigem as 24 horas. Na verdade, são os 3 pilotos por carro e eles revezam. Mas enfim, eu assisti essa corrida. Não do começo ao fim, mas eu vi a largada, eu vi grandes partes, eu dormi umas 2 vezes assistindo ela, porque eu não estava bem, meu horário estava todo quebrado. E eu vi o final. E eu achei muito interessante que durante todo o tempo que eu fiquei assistindo ela, durante todo o tempo que ela estava acontecendo, assistir ela foi uma das principais coisas que eu fiz, além de dormir. Eu fiquei bem entretido, cara. E o fato de carros dando voltas numa pista me entreter por tanto tempo foi algo que me deixou um pouco incrédulo, assim, sabe? Porque, querendo ou não, a corrida não passa disso, né? São carros dando voltas. E eu ficava assim, caraca, não acredito que estou entretido com isso. Mas enfim, né? Além da corrida, outras coisas também são esportes, né? Você pode trazer, por exemplo, uma visão mais moderna, incluir um Rocket League, incluir um League of Legends, um Brawl Stars, sei lá o que os jovens jogam hoje. Isso tudo também entra como um tipo de esporte, mas não é o meu foco aqui hoje, né? Por exemplo, outra coisa que aconteceu comigo, que me fez entender melhor os esportes, foi quando lá em 2021 eu decidi que eu queria começar a ver anime, porque todo mundo que estudava comigo assistia um anime ou outro, e eu pensei, eu quero assistir também. E existe um nicho inteiro só de animes de esporte, cara, que são simplesmente fantásticos. Eu sei que talvez você tenha um preconceito com o anime, mas tanto faz, dê uma chance pra esses animes. Por exemplo, um dos meus animes preferidos é Haikyuu, que é um anime de vôlei. Outro anime que eu gosto muito, inclusive eu até comentei dele aqui num dos últimos vídeos, é
Hajime no Ippo, que é um anime de boxe, né? Isso é outro esporte, é uma coisa nada a ver com nada, do que eu já falei. Tem um anime de ciclismo também muito bom, que eu não vi inteiro, eu vi só umas 2 temporadas, eu acho. Yowamushi no Pedal, alguma coisa assim. Outro anime de esportes seria Ahiro no Sora, que é de basquete. Enfim, tem uma infinidade de animes de esporte. E o que eles têm em comum, todos eles? 3 coisas. Todos eles se passam em cenários de escola, porque tem essa ideia de que no Japão você tem os clubes, né, que um aluno, além de ir para a escola, ele participaria de um clube, e aí entra o clube de vôlei, o clube de ciclismo, o clube de blá blá blá, e é a partir daí que surgem os animes de esporte em sua maioria, né? Pelo menos os que eu assisti. No caso de Haikyuu, por exemplo, a gente tem isso que é muito bacana, e a lore do anime é que eles vão competir com outras escolas da região, depois eles vão ganhar e vão competir no nível nacional, o que é muito interessante por si só, né? Tipo assistir uma campanha da Champions League, se você assiste futebol, só que de um mundo fictício, de outro esporte que você está acompanhando desde o começo e que vai durar umas 3 temporadas. É uma série dramatúrgica, né? E por ter esse contexto escolar, por ter esse contexto esportivo de sempre estar se superando ali, e não é porque é um anime que todo mundo tem poder. Em Haikyuu, por exemplo, é super realístico. E Yowamushi no Pedal também, apesar de ser um pouco forçado, mas eles não têm superpoderes, entendeu? Não é Super 11. É um anime de esporte da vida real sendo representado ali. O próprio Blue Lock é um anime de futebol, né? Um anime que, pra vocês aí que não sabem, é o que vai fazer o Japão ganhar a Copa do Mundo esse ano. Mas, além do Blue Lock, tem um anime de corrida também, enfim. E lembra que eu disse da questão escolar, cara? Tem uma coisa que eu acho muito interessante que você vai percebendo conforme você vai assistindo, principalmente esses que de fato se passam em ambiente escolar, que você normalmente vai acompanhar o aluno que entrou agora, mas tem o pessoal que já tá lá, né? Tem o pessoal do 3º ano, do 2º ano, e essas pessoas, muitas vezes, né? O cara do 3º ano é a última chance dele de ganhar o campeonato, é a última chance dele de ganhar um jogo, às vezes. É a última chance dele, porque depois ele vai se formar, ele vai entrar no mercado de trabalho e ele vai parar de praticar o esporte, muito provavelmente. Então é uma consciência que você vai criando, se você prestar atenção nisso, que justamente, cara, o esporte ele vai ficando para depois, né? Porque o trabalho é mais importante, porque o esporte não é relevante pelo que impõe, né, a sociedade e tal, o tempo, questão de tempo, e, enfim, entra em outra discussão aí. Mas você vai vendo que em Haikyuu, por exemplo, eles deixam isso muito marcado, a preocupação, a angústia e a dedicação dos veteranos, né, dos alunos que já estão lá há mais tempo, dos alunos que chegaram no clube, aprenderam e hoje estão ensinando os mais novos a continuar isso, porque dali pra frente eles vão viver a vida deles e não mais viver a vida do esportista. E pô, são obras assim muito boas, cara, que dão uma motivação e tal. Óbvio que você não pode viver a sua vida vendo o sucesso desses personagens fictícios e só, né? Se inspire neles e vá viver a sua vida depois. Mas são obras muito bacanas por esse motivo. Inclusive, depois desse acontecimento do ocorrido, eu comecei a reassistir, né? Um anime que eu já tinha assistido uma parte lá em 2021. E eu voltei a assistir agora em 2026, né? Eu recomecei ele do zero, que é o Boku no Hero ou My Hero Academia, que tem os heróis lá, que tem o personagem que o Digo usa, né, o Midoriya. E pô, esse anime, cara, apesar dele ter uma outra pegada, né, porque ele é de super-heróis e tal, pelo menos a primeira e a segunda temporada dele são muito interessantes, porque eles trazem esse contexto mais escolar. Então eu
pra mim, eles acabam trazendo um pouco essa parte dos animes de esporte. Inclusive porque tem um torneio na segunda temporada, né, e tal. Mas é isso, cara. Se você tá perdido aí na sua vida, talvez seja interessante dar uma chance pros esportes, né? Ah, mas eu não quero praticar um esporte. Cara, começa vendo esses animes, né, de esportes, e você vai pegando uma noção do esporte em si, ou começa assistindo as competições em transmissões, né? Por exemplo, agora vai ter a Copa do Mundo de novo, né? Pode ser que você comece a gostar de futebol agora. Pode ser que você goste de outros tipos de esporte que eu não citei aqui, como, por exemplo, andar de skate. Pode ser que você goste de correr, de caminhar. Você goste de ir na academia, né? Fazer musculação. Você gosta de alguma outra luta. Pode ser que você goste dessas coisas. E essas coisas são boas para sua cabeça, quimicamente falando, né? A parte que não é só tipo assim, deixa eu pensar que eu tô feliz, que eu vou ficar feliz. Infelizmente, isso funciona até certo ponto, mas não é para sempre, né? Então, pratica um esporte para ajudar com essa parte e também para ajudar com o seu físico, né? Para caso você precise correr, você consegue correr. Caso você precise levantar de uma cadeira, você consegue. Ou não. Porque você deveria, né? Eu imagino. Caso você precise pular, você consegue, entendeu? É bom ter essa confiança no seu próprio corpo. Se você saber que o seu corpo aguenta fazer uma atividade física que você pode precisar fazer. Né? Mas no geral, acho que é isso, gente. Eu sei que o vídeo ficou meio sem sentido e tudo mais. Talvez esteja num ritmo muito lento. Mas eu decidi fazer isso daqui, assim como o último vídeo, né? Sinceramente, eu já teria desistido deste canal. Mas esse ano, 2026, foi um ano que eu não só conheci bastantes pessoas que estão me fazendo continuar aqui, como mantive contato e falei mais com pessoas que eu já conhecia, né? Então, tem 3 pessoas aí que eu conheço, né? Infelizmente a gente não é tão próximo assim, mas 3 criadores de conteúdo também que tem seus canais aqui na plataforma, que estão desenvolvendo seus próprios jogos, e jogos de verdade. Por exemplo, tem o Black, que está fazendo o Lead the Dragon do canal Blackout, o 3 Dots, que faz ótimos vídeos sobre jogos no geral, e também o KJ, que está fazendo o próprio RPG dele, muito interessante. Tem uma pessoa que eu conheci esse ano também, que mora no Japão, vou falar isso só pra ela saber que é ela, mas que é uma pessoa fantástica, assim, sabe? Toda vez que eu converso com ela, o que eu enxergo, né, é que é uma pessoa que é capaz de fazer muitas coisas. E eu falei desse jeito, mas também não é só ela, né? Isso serve para todas as outras as pessoas que eu comentei, entre pessoas que eu não vou falar aqui também, os que estão fazendo seus próprios jogos, entre vários outros amigos e pessoas que eu conheci, também me passam essa energia de que conseguem fazer muita coisa, né? Eu só especifiquei para ela saber que ela tá inclusa. Mas esses caras que fazem os próprios jogos me motivam muito, porque eles não fazem só os jogos deles, eles também estão na faculdade, eles também estão vivendo uma vida enquanto fazem isso, né? E entre muitas outras pessoas que eu conheço, né, que vivem uma vida e fazem mais coisas, e eu queria ser assim também, então por isso que eu estou continuando aqui, né? E por que eu tô falando essas coisas, tá, gente? Porque você também é interessante que você busque pessoas que te colocam pra cima, assim, na sua vida. Então, se tem pessoas que estão te colocando pra baixo, talvez seja interessante você dar uma reanalisada, né? Por exemplo, esse ano eu viajei pro litoral, depois de 8 anos sem ver o mar, com uns amigos, e eu conheci lá, mano, um rapaz de 16 anos que vai aplicar pra marinha, provavelmente, pelo que ele falou. E o cara é muito bom tocando baixo, sabe? E aí eu relembro do meu passado, quando eu tinha a idade dele, tudo que eu fazia era jogar videogame, ir pra escola e voltar.
Não é como se eu me arrependesse muito da minha vida no passado, é só que tem 24 horas e 24 horas, né? Nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. As oportunidades, os conhecimentos, a importância das coisas que chegam para um em determinada idade é diferente do que chega para outro, né? De acordo com o lugar, de acordo com a cultura local que você vive, a sua vida provavelmente vai ser bem diferente da vida de outras pessoas. Então para mim foi bem chocante conhecer aquele rapaz que tá com seus 16 anos, eu tô com 20 anos, e pô, o cara sabe muito tocar baixo, sabe muita coisa de música, principalmente de baixo, né? Ele gosta muito de tocar baixo. E ele vai aplicar para a Marinha e ele tem o conhecimento, tal, pelo que a gente conversou, ele sabe bastante coisa já da parte biológica, né, para aplicar para medicina e tal. Óbvio, né, que isso, não tô falando que ele é um caso à parte, que ninguém no mundo deve ser tão sábio assim. É só que eu achei curioso e legal, né, porque eu, por exemplo, não era esse cara quando eu tinha a idade dele. Eu fiquei pensando, caramba, o pessoal não tá pra brincadeira não, e eu demorando meses e meses pra gravar um vídeo, né? Pratiquem esportes, acompanhem esportes, façam essas atividades paralelas na sua vida, porque ajuda a cabeça, ajuda o coração também a ficar mais calmo. Não cardiologicamente falando, né? Aí eu já não sei. Provavelmente não, né? Porque você vai fazer mais atividade, vai cansar mais o coração. Mas no longo prazo é positivo. Você também vai conhecer mais gente, provavelmente, enfim. Mas é isso, tá? Comenta aí qualquer coisa. Dá hype no vídeo se der. E valeu por ter assistido isso daqui.